Vamos estar dando início a essa aula da escola dominical, amém? Senhor, muito obrigado, ó Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por estar guardando e protegendo, ó Pai. Senhor, continue nos abençoando, nos guardando, Senhor. Que a Tua palavra esteja sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu lhe peço e lhe agradeço por tudo que tem feito em nossas vidas, ó Pai. E que essa mensagem, essa aula, que esse ensinamento venha a contribuir e encher cada vez mais com o Teu conhecimento em nossas vidas, ó Pai. Que a Tua vontade seja feita, que o Teu Espírito Santo tome a frente dessa aula, Pai. Que não seja eu, que seja Teus ensinamentos através de Ti, ó Pai. Usa-me, ó Pai, conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Em tempos de angústia, a presença do Senhor é algo reconfortante. Quanto mais provamos de uma vida espiritual constante e madura, mais os encontros com Deus vivenciamos no nosso cotidiano. No entanto, o que esses encontros produzem em nós? O que esperamos dessa experiência maravilhosa? Em que medida ela nos transforma? Pensamos sobre isso a partir da experiência de Isaías. Amém? Então vamos entrar na experiência que Isaías teve no capítulo 6 do seu livro, do 1 ao 9. Vamos estar lendo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentando sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, e a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque um homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os meus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? O profeta Isaías é filho de Amós, não do profeta, mas de outro homem com o mesmo nome. Sua origem é nobre, portanto, sua formação corresponde aos mestres da sabedoria. São formações dos nobres e políticos, na época, pessoas com privilégios. E o sentido do nome Isaías é bastante próximo ao de Jesus Cristo, que significa Javé é a nossa salvação. Isaías era casado com uma mulher que era chamada de profetisa, que se encontra no capítulo 8, versículo 3 do livro de Isaías. O que a coloca não somente como a mulher de um profeta, mas com a vocação de Deus para esse ministério. Seus filhos têm nomes que personificam a mensagem de Deus para o povo a quem Isaías pregava sua mensagem. O capítulo 6 relata um encontro crucial com Deus que dará ao tom a sua trajetória ministerial. Então Isaías viveu e profetizou em anos muito conturbados, quando o povo hebreu vivia sob constante ameaça dos assírios. Um tempo de muitas guerras e rumores, de guerras com conspirações e tratados e acordos e muitos desacordos. Isso sempre prejudicando o povo e fragilizando a relação do povo com Deus e dos governantes também. Para ele, o quadro é tão degradado que não há esperança sem uma grande intervenção da parte de Deus. Com a morte do rei Uzias, marcou o surgimento dessa era de tensões internas e externas,
o que teria requerido o aumento da responsabilidade de Isaías. Diante da morte de um rei infiel, o Senhor manifesta-se como um rei verdadeiro em um alto sublime trono. Vale destacar que os momentos de intimidade com Deus vão nos fazendo conhecer a Deus cada vez mais. O Deus que se revela como Pai, como está no versículo 1, no capítulo 1, versículo 2, como agricultor, que está no capítulo 5, versículo 1, e revela-se como um rei, puro, reto, santo, 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 como no versículo 6, capítulo 3, do livro de Isaías. Ao se deparar com a santidade de Deus, Isaías experimenta a conscientização constrangedora de sua natureza pecaminosa. A misericórdia manifesta na graça justificadora, isto é, o perdão, o convite para o envio e o aceite com ele em todo momento lhe orientado no que for preciso. Com essa introdução, vamos agora entrar em 4 tópicos, né? O primeiro, Deus é santo. O esplendor da visão inicia celebrando a santidade de Deus. Deus é santo, e com isso nossa maneira de enxergarmos a Ele, de ser com respeito e reverência. Muitas vezes banalizamos e relativizamos nossa relação com Deus. Com Jesus Cristo, Deus se fez humano, habitou entre nós, conheceu de perto nossas limitações. No entanto, isso não significa que podemos nos aproximar dele sem respeito, sem reverência, com fórmulas prontas e modismo. A dimensão da adoração, isto é, o reconhecimento da santidade de Deus, precisa pautar a nossa lógica, a maneira como enxergamos, respeitamos e nos relacionamos com Deus. Enxergar e reconhecer a santidade do Senhor se revela em nós por meio de nossas escolhas e atitudes cotidianas e refletir o caráter santo de Deus. Amém? Deus perdoa os pecados. No capítulo 1 de Isaías, o profeta condena o culto hipócrita, de maneira como as pessoas se achegavam à adoração, no versículo 11 ao 15, e a necessidade do arrependimento e conversão, no versículo 16 e 19. Diante da santidade de Deus, Isaías reconhece a sua condição de pecador. Essa dimensão precisa estar presente em nosso encontro com Deus. Nós pecamos. Todas as pessoas pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Confessar a nossa natureza pecaminosa, reconhecer que habitamos em meio a uma sociedade pecaminosa, é a abertura para que Deus comece a operar em nós. A transformação, uma autoanálise sincera, nos coloca em frente a nossas limitações, pecados e fragilidades. Reconhecer tal natureza não significa aprisionar o ser humano à culpa, mas sim conectá-lo com a esperança de uma vida perdoadora e transformada na presença de Deus. Se deixar tocar por Deus é receber a mensagem maravilhosa de que Isaías recebeu. Tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isaías 6, no versículo 7. Tópico 3. Deus fala conosco. Um espaço para ouvir a voz de Deus é algo singular para a intimidade com Deus. Muitas vezes pautamos nossa experiência em orações infindáveis, adoração por meio de músicas longas, danças e etc. Tais expressões são válidas, mas não podem nunca substituir ou eliminar o espaço da manifestação de Deus por meio da sua palavra. A busca por ouvir a voz de Deus precisa estar aliada ao exercício da meditação, a interpretação racional e a escuta em oração, ao ouvir e compreender o que o Senhor nos diz. Não podemos sempre terceirizar essa experiência. Além de ouvir a Deus por meio de suas servas e servos, precisamos, assim como Isaías, ter uma experiência de buscar pessoalmente a Deus. E o tópico 4.
do encontro com Deus à disposição para o serviço. O que esperamos de uma vida de intimidade com Deus? Qual o fruto do encontro com Deus? Isaías, ao responder ao Senhor, se coloca como instrumento para o serviço, constrangido por seu amor, por sua pergunta: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Que está lá no versículo 8 do capítulo 6. Por meio da experiência de Isaías, percebemos que ele se levanta para fazer aquilo que o Senhor determinar. Tal disposição tem origem na experiência do perdão recebido, que abre para ouvir a voz de Deus, compreender a sua vontade e responder positivamente a ela. Não podemos esperar outra coisa de tais experiências que não seja o entendimento da santidade de Deus, da fragilidade humana, da experiência de sentir o seu amor perdoador, de ouvir sua voz e, sobretudo, de responder ao seu chamado. Deus nos encontramos com Deus e por sua graça e misericórdia Ele nos propõe a possibilidade de reconciliarmos com outras pessoas com Ele. 2 Coríntios 5, 18 e 50. É preciso lembrar que no encontro com Deus não há espaço para sucesso gospel, mas sim para reconhecermos a santidade de Deus em nós. Não há espaço para autopromoção e vanglória de uma super espiritualidade, mas sim a compreensão do chamado, do reconhecimento da finitude, da inconsistência humana e da obediência irrestrita ao chamado de Deus. Por tudo isso, podemos e devemos buscar encontrar-nos cotidianamente com o Senhor. Amém? Essa passagem é uma passagem muito, muito, muito bonita, né? A gente vê como que é a realeza de Deus, né? A gente tem até no Conectados dessa semana, da semana que passou, né? Sobre realeza, com o Marquinhos explicando. Vale muito a pena ver. E a gente vê que Isaías ele já tinha uma vida com Deus. Ele já ouvia a voz de Deus. Mas naquele momento em que ele teve uma experiência extraordinária com Deus, ele já se autoavaliou e já disse que ele é impuro. Ele tem lábios impuros e habita numa sociedade impura. Amém? Então Deus ali ele foi tremendo naquele momento, em toda a sua misericórdia para com Isaías. Porém, esse marco na vida de Isaías faz com que mude tudo na vida dele. E ele se dispõe a Deus para o chamado, né? Então, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Amém? E a experiência que Isaías teve foi um marco para que ele continue no ministério. Amém? Então, o que eu posso falar para vocês? Deus, Ele quer dar essa experiência para vocês. Amém? Eu fiz o curso do Sobrenatural e naquele curso eu ouvia muitas experiências das outras pessoas. Porém, eu comecei a pedir: Senhor, eu quero viver essas experiências, quero ver essas experiências. Só que o principal para todo mundo viver experiências com Deus é ter uma vida com Deus, é caminhar com Deus, é ler a Bíblia e conversar com Deus através da Bíblia, é ter as suas revelações, as revelações de Deus através da Bíblia para conosco. Amém? Então a gente vê que Isaías teve uma tremenda experiência, um marco que fez com que ele startasse novamente na presença do Senhor e fala: Senhor, envia-me a mim, né? Eu acho tão lindo quando Deus fala assim: quem irá por nós, né? Então Deus está lá falando: quem irá por mim, por Jesus e pelo Espírito Santo. Naquele momento Deus não deixou o Espírito Santo ainda na terra. Quando Jesus vai embora que ele fala que deixará o Consolador. Nós estamos com o Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo pode falar com o nosso espírito, o que facilita ainda mais ouvir a voz de Deus. Facilita ainda mais ter experiências com Deus. E aí, como que você tem ouvido o Espírito Santo? Amém? Essa semana foi lindo o momento com Deus, porque Ele puxou muito minha orelha. Puxou muito minha orelha.
brigou comigo, mas eu pude ouvir a voz de Deus em meu interior. Eu pude ver que Deus não desistiu de mim. E essas experiências, o que estão gerando? Estão gerando mais mover meu para o reino, né? Ele é o rei. Quando Uzias, o rei mortal infiel, morreu, se revelou o rei dos reis para Isaías, o maior rei de todos. E naquele momento Isaías, ele pôde estar diante do rei e ele teve a melhor experiência que a gente pode viver, é estar diante do rei. Amém? E a gente pode viver isso na terra, você pode viver isso na sua casa. Amém? Então leia a Bíblia, busque o Senhor todos os dias, tenha louvor e adoração. Amém? Louve ao Senhor, ore ao Senhor, mas entenda que isso não é o suficiente. Você tem que também buscar na Bíblia, ler a Bíblia e buscar essa experiência com o Senhor através da Bíblia. Amém? E essas experiências não geram alguém melhor para os outros, né? Vou explicar melhor. Essa experiência que eu tive com o Senhor não me faz ser melhor que você. Essa experiência que eu tive com o Senhor me faz querer ser o melhor servo para você. Essa experiência que eu tive com o Senhor me faz querer ser o melhor servo para Deus. Essas experiências que eu vou tendo com o Senhor me faz querer cada vez mais servir a Deus com qualidade, com muito amor, com muita perseverança e paciência. Amém? E às vezes a gente, não importa os problemas que a gente passa, a melhor coisa que a gente pode fazer é servir o Senhor, é buscar primeiro o reino dos céus. As demais coisas vão ser acrescentadas. Amém? Em nome de Jesus. Então, eu profetizo na vida de vocês que querem experiências, mais experiências. Amém? Então, se você ler a Bíblia e orar, Senhor, eu quero estar mais próximo, eu quero viver mais contigo, eu quero caminhar mais contigo, você vai ter mais experiência. Amém? Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, cria em nós cada vez mais vontade, Senhor, de ter experiências contigo, de ver a Tua manifestação em nosso meio, ó Pai, de ver a manifestação da Tua glória em nossas casas, em nossos familiares, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Faça conosco, ó Pai, o que Tu queres, Senhor, e que possamos ser nessa terra, ó Pai, imagens e semelhanças de Cristo. Em nome de Jesus, ó Pai, queremos viver para Ti. Ensina-nos, ó Pai, ensina-nos. E que possamos, Senhor, ouvir o Teu puxar de orelha, Senhor. Que possamos ouvir Você brigando, Senhor, conosco, porque é isso que um pai faz. O pai briga para corrigir o filho, que para o filho não pecar mais, para que ele seja o melhor, o melhor, o melhor, o melhor. Amém? Em nome de Jesus, Senhor, abençoa todos aqueles que estão aqui vendo, Senhor, esse vídeo, ó Pai, essa aula, e que eles possam sair abençoados, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Tenha uma semana abençoada, tenha um dia abençoado, e lembre-se, caminhar com o Senhor é 100% do tempo. Amém? Fica com a paz do Senhor.